Seja bem-vindo ao canal Bem Seguro. Eu sou Ana Paula Oliveira, especialista em seguros da Apro Corretora. Hoje o assunto é proteção veicular versus seguro alto. Quantas dúvidas, hein? Vamos aproveitar este momento. Não vou falar sobre melhor ou pior, vamos elencar as principais diferenças entre os dois. Primeiro ponto, o seguro alto é oferecido por uma seguradora. A seguradora ela é regulamentada pela SUSEP, a SUSEP é o órgão regulador do seguro. Quando falamos em proteção veicular, é oferecido por uma associação cooperativa, ela não é regulamentada pela SUSEP, por nenhum órgão. Eu falo de um grupo de pessoas que divide os custos, as despesas e o risco. Segundo ponto, no seguro alto, o segurado transfere o risco para a seguradora e a seguradora é obrigada a garantir a indenização desse segurado em caso de sinistro com cobertura. Na proteção veicular, não existe transferência de risco para associação ou cooperativa, porque nós estamos falando de um grupo. Então, este risco é dividido entre o grupo. Tá, e qual que é o impacto disso? Então, vamos falar sobre fundo de reserva. Quando eu falei lá um pouquinho agora atrás de que a seguradora, ela é obrigada a garantir a indenização, é exatamente por isso. Ela é obrigada a ter um fundo de reserva que garante a indenização deste segurado. No caso da proteção veicular, que são as associações e cooperativas, não existe essa obrigatoriedade, porque não existe uma exigência normativa. Então, ela não tem a obrigatoriedade de ter este fundo de reserva. O que isto pode ocasionar? No caso de uma indenização, o associado pode não ser indenizado porque a associação não tem verba para isso. Este é o segundo ponto que falamos. Terceiro ponto, vamos falar sobre Código de Defesa do Consumidor. A seguradora ela é fiscalizada pela SUSEP e ela obedece ao Código de Defesa do Consumidor. A proteção veicular, a associação cooperativa, não obedece ao Código de Defesa do Consumidor. E qual é o impacto? O impacto é o seguinte, quando eu falo de seguro alto, eu falo de segurado. Se o segurado sentiu-se lesionado por algum motivo e ele vai ter como base, ele vai se pautar no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, ele pode. No caso da proteção veicular, da associação e da cooperativa, esse associado não pode, porque essa associação não obedece ao Código de Defesa do Consumidor. O associado, ele não é um consumidor. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto que vamos falar aqui, qual que é? Este ponto também é bastante importante e é bastante interessante, que é referente ao terceiro. Algumas proteções veiculares dão cobertura a terceiros, mas é importante você entender qual é esta cobertura. Porque a proteção veicular, ela não dá cobertura para pessoas, ela dá coberturas para bem material. Então, há cobertura para terceiro, para o carro do terceiro, para o bem material. Mas não há coberturas, por exemplo, para o terceiro como pessoa ou coberturas de APP, que é aquela assistência a passageiros. Diferente do seguro alto, que pode ter este tipo de contratação. A proteção veicular, atenção, ela não é seguro alto. Tanto que nós estamos elencando aqui as diferenças. Mas muitas vezes ela é vendida como um seguro. Vamos falar agora sobre o quinto ponto. O quinto ponto é sobre o preço. No caso de um seguro alto, você tem um valor fixo. O corretor vai lá, faz um cálculo, determina o valor e vai ser parcelado ou dividido, é aquele valor durante a vigência. Na proteção veicular, não. Na proteção veicular, este valor mensal ele pode sofrer diferenças,
Porque a gente falou que vai ser dividido entre o grupo. Então, ele está atrelado ao prejuízo acumulado, tá? Aqui, o que a gente está comentando é realmente sobre a diferença de um e sobre a diferença de outro, para que você tenha condições de definir o que é melhor para você no momento da contratação. Por quê? Porque assim, economicamente falando, a proteção veicular pode ser mais econômica, falando em preço, do que o seguro alto. Mas é importantíssimo, é imprescindível que você entenda e que você considere as diferenças das garantias, dos deveres e dos direitos, certo? Vamos falar sobre o último ponto aqui. O último ponto é a respeito da idoneidade. Então, o que eu sugiro para vocês? Está na dúvida, poxa, eu não sei se eu estou contratando um seguro alto ou se eu estou contratando uma proteção veicular. O que eu faço? Vai lá no site da SUSEP. Lá no site da SUSEP, você consegue avaliar e pesquisar essa empresa. Se a empresa estiver lá, estamos falando de uma seguradora que faz a emissão de apólice. Então aí você consegue entender o que estão te oferecendo e o que você vai contratar caso você tenha dúvida. Se você já sabe e fala, não, mas o que eu quero, a empresa que eu quero contratar não está no site da SUSEP, Ana Paula, o que eu faço? Converse com o associado e entenda com o associado qual foi essa experiência que ele teve com essa empresa para que você tenha todas as informações necessárias e defina aí a melhor opção para você, ok? E aí, gostaram do vídeo? Vão lá, se inscrevam, ativem o sininho, não percam as novidades. Deixa o like aqui. Vamos fazer esse vídeo girar, o YouTube distribuir para mais e mais pessoas. Deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, aproveitem as oportunidades. Até a próxima!